Vamos lá. Aprendendo um pouquinho aí sobre efeitos sonoros, tá? Primeiro efeito sonoro que a gente vai ver vai ser o eco. O que é o eco, gente? É a repetição, certo? Do som que se dá pela reflexão. Lembra lá em cima que a gente viu reflexão, né? Que é quando o som bate e volta. Então é justamente isso, ó. Eco é a repetição do som que se dá pela reflexão da onda em uma superfície que não absorve. Então quando o som não é absorvido, ele bate e volta. Tá? E aí a gente tem o eco. Olha só, o eco ele vai acontecer quando a gente percebe, tá? A diferença do som que a gente emite para o som que a gente recebe. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu digo assim, ó, vamos lá, o som, a gente já viu que ele é bem rápido, né? 331 metros por segundo, se tiver 0 graus Celsius. Então, imagina que aqui tem uma parede. Aí aqui estou eu. Aí eu digo, oi, meu som, minha voz vai, bate e volta. Só que, se esse intervalo aqui ele não tivesse sido separado por 0,1 segundo de distância, meu ouvido não vai identificar a diferença do som que foi emitido para o som que foi refletido. Consequentemente, eu não vou escutar o eco. Então, o eco ele vai acontecer quando a diferença de emissão para recebimento do som refletido for superior a 0,1 segundo. Tá? Então isso aí é importante a gente saber por quê. Quando eu disser, por exemplo, oi, 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 o que aconteceu? O som estava mais do que 0,1 segundo de distância. Então ele foi, bateu na parede e voltou. Em menos de 0,1 segundo, eu não percebo a diferença. É como aqui no meu quarto, por exemplo. Com certeza, enquanto estou gravando aqui, com certeza o som bate na parede e volta para o meu ouvido. Só que tá tudo tão pertinho aqui, que não dá para perceber a diferença. Então, essa diferença tem toda uma parte matemática por trás, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Mas, enfim, tem toda uma parte matemática por trás que daria para a gente calcular isso aqui. Só que como não é o objetivo, a gente vai seguir aqui no eco, né? Então, porque assim, pra gente basta saber a questão realmente do eco, de que é o som que bate e que volta, certo? Quando a gente tem a reverberação, é tipo como se fosse um eco, certo? A reverberação é como se fosse um eco, só que ela acontece também com a onda refletida, só que a diferença é que a gente fica percebendo como se o som passasse mais. Vou dar um exercício prático para você. Você pode fazer isso pelo YouTube também, né? Você bota assim, eco. Aí com certeza vai ter algum vídeo lá de eco, certo? E depois você bota reverberação. Reverberação vai acontecer dentro de uma caverna, por exemplo. O eco é a repetição do som de forma separada no ambiente, ou seja, a gente vai ouvir o som que a gente fala e o som que a gente recebe refletido, né? O som refletido que a gente recebe. E no caso da reverberação, certo? O som ele é refletido enquanto ele ainda existe no ambiente, nós temos a reverberação. Então é como se o som durasse um pouquinho mais. Se você for numa igreja, você vai escutar tipo assim, se disser oi, vai ficar um no finalzinho, né? Esse som que fica no final é justamente a reverberação, ok? É justamente o som reverberado. A gente tem como adicionar isso aqui também com efeitos de computador, tá? Nos programas de computação a gente consegue colocar eco. Algumas mesas de som também conseguem colocar eco, reverberação, enfim, isso aqui nós não precisamos obrigatoriamente, hoje, né? Não precisamos obrigatoriamente de um ambiente totalmente trabalhado. A gente grava com o microfone e consegue colocar eco na reverberação. Ou eco e reverberação, né? Então, só para recapitular, o eco é o som que vai e que volta. Quando eu digo oi, 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 e aí eu escuto novamente esse som. E se eu disser esse oi e ele soar um pouco mais tempo no ambiente, isso aí vai ser o que a gente chama de reverberação. Show de bola! O que vai ser o efeito Doppler? O efeito Doppler é bem simples de entender. É quando o som ele é produzido ou refletido por fontes que estão em movimento com relação ao observador. Resumindo de forma simples, imagina que você está na rua, parado. Aí vai passar uma ambulância. Aí lá vem ela. Aí ela vai ficando aguda. Aí quando ela passar,
ela vai ficando grave. O que é isso? É o efeito Doppler, certo? Do mesmo jeito um helicóptero. Observe quando o helicóptero estiver se aproximando, você vai ver que ele vai estar mais grave. Quando ele estiver se aproximando, vai ficando agudo. E quando ele for se distanciando, vai ficando mais grave. Avião também, mesmo jeito. Qualquer som produzido ou refletido por fontes que estão em movimento com relação ao observador. E o observador também, viu? Pode estar em movimento. O som pode estar parado, o observador em movimento, isso acontece. Aí quando a gente vem, por outro exemplo aqui, ó, carro de Fórmula 1, né? Se você estiver assistindo aí Fórmula 1, o que o carro faz em algumas câmeras? Né? Então ele faz esse som que ele fica agudo e começa a ficar grave depois. Isso é o efeito Doppler, tá certo? Falando um pouco aqui sobre isolamento acústico, como é que funciona a questão do isolamento acústico? Nós temos aí uma diferença que a gente precisa entender entre isolamento e tratamento, tá bom? O isolamento acústico impede que o som de fora entre, certo? O tratamento acústico, ele é um processo de preparar a sala para deixar a sonoridade do ambiente sem sofrer interferências da própria sala. Em outras palavras, imagina que a gente tem aqui, deixa eu pegar só a caneta aqui para fazer um diagrama para vocês. Tem espaço? Tem aqui, pronto. Então, vamos fazer uma sala aqui. Vamos construir uma sala. Essa aqui é a nossa cabine de gravação. Estou eu aqui cantando. Yeah, yeah! Meu metal. Brincadeira, nem metal eu canto. Mas aí que a gente tá... Tô aqui, né, certo? Cantando. O que acontece? Uma sala isolada acusticamente, o som de fora vai tentar entrar, bater na parede e voltar. Certo? Por quê? Porque ele está refletido, certo? Então o som de fora não entra. Existem técnicas para isso, mas resumindo é isso. O som de fora não entra. Ou ele bate na parede e é absorvido pela parede, certo? Isso pode acontecer também. Tem toda uma estrutura que a gente pode fazer, mas enfim, o som ele não vai entrar. Isso é isolamento acústico. O tratamento acústico é o quê? Imagina que aqui dentro está tendo muito eco ou reverberação. O que a gente vai fazer? Vamos colocar espuma. Vamos colocar espuma na parede, em todas as paredes. Para quê? Para que não haja mais eco nem reverberação. Aí quando eu falar, oi, o som bate aqui e é absorvido. Isso é tratamento acústico, tá certo? Isolamento acústico, o som de fora não entra. Tratamento acústico, o microfone que eu estou usando para gravar, aí, esse microfone não vai sofrer interferência da sala, de reflexão do som da sala, porque a sala está tratada acusticamente. Se a gente não souber fazer isso aqui, a gente estraga o som, né? Tem todo um estudo que a gente pode fazer, que se a gente fizer isso aqui errado, o som pode ficar bem estranho, bem seco. Faça o teste, pegue seu telefone, vá dentro do seu guarda-roupa, coloque a cabeça lá, de preferência entre as camisas. Se as camisas ficarem penduradas, melhor ainda. Você vai colocar sua cabeça entre as camisas e vai gravar um áudio. Você vai ver que ele vai sair um pouco seco, né? Claro, depois a gente tem como adicionar graves nisso aí, mas se você não souber fazer o isolamento, ele fica seco, né? Fica um som ruim, dependendo do que você quer fazer. Quase como se o microfone fosse ruim, mas nem sempre é. Então vamos lá. Outra coisa aqui, ó, questão do tratamento acústico, certo? Tem gente que fala aí sobre a questão de caixa de ovo. Vou colocar caixa de ovo e isolar acusticamente minha sala. Não vai dar certo. Não perca seu tempo. Não vai dar certo. E caixa de ovo, vou dar uma dica para você. Junta muita traça, traça e lagartixa e barata, certo? Um monte de animal que você não vai querer na sua sala. Por quê? Porque tem um bocado de espaço lá que eles podem fazer ninho, certo? Então, caixa de ovo não dá certo para isso aqui, tá bom? Eu já usei numa parede, não fez diferença alguma. E se fez, na verdade foi muito pouco, eu nem percebi. Mas em salas maiores também não vai fazer o isolamento. Ela vai fazer o tratamento, tá? Entenda. Caixa de ovo vai tratar o som? Sim, caixa de ovo vai tratar o som. Mas não vai isolar a sala. Tem gente que fala que caixa de ovo isola a sala. É errado. Não isola, tá bom? Outra coisa aqui, ó, espuma acústica. Agora aqui sim. A espuma acústica ela é projetada para o tratamento acústico, tá? Não isolamento, tratamento acústico. E por que eu disse aqui sim? Porque não junta inseto.
E até junta, na verdade. Às vezes por outra você encontra uma traça ou algum animal. Mas assim, de forma geral, a espuma acústica é muito, mas muito melhor do que as caixas de ovo. Tá? É realmente algo projetado para isso. E aí tem os tapetes, tem gente que coloca tapete na sala ou tecidos na parede, isso ajuda também bastante, certo? Para quem precisa de um tratamento mais invocado, né? Tem todo um estudo, como eu falei, a engenharia de áudio, a gente estuda isso aí, e esses recursos, eles são mais, digamos, paliativos, né? Aquela coisa que você não tem muito dinheiro para investir e aí acaba comprando um tapete, algumas espumas. É caro, certo? Espuma acústica é caro. Tapete talvez nem tanto, um tecido para parede talvez nem tanto, mas também não vai ser tão bom quanto a espuma, né? Tem esse detalhe, tem a questão da eficiência. Aí, olha só, botei aqui tecido como cobertor, né? Funciona também, por quê? Porque uma vez eu fiz isso aqui. Tava muito quente, eu tava gravando uma música do lado de fora da minha casa e o microfone tava pegando o vento. O que foi que eu fiz? Eu vim pro meu quarto, peguei um cobertor, me cobri e comecei a gravar. Então, tirou um pouco, que na verdade não tinha nem eco, nem reverberação, que eu tava num lugar aberto, não tinha nem como ter isso aí, né? Não é que lugar aberto não tenha, mas é porque onde eu tava não tinha. Então, não tinha como ter eco e reverberação. Porém, o som do vento estava pegando muito. E aí eu disse, não, vou pegar um tecido e vou me cobrir aqui. Deu certo, gravei a música bem direitinho. Então, funciona, né? Funciona. Mas não é algo, digamos assim, profissional. E aí tem as cabines de gravações. São caras elas, tá? Acho que chegam a milhares de reais. Mas também funcionam. Tem gente que faz, né? Cabine de gravação, pega aí compra um fogão, aí pega a caixa do fogão, bota algumas caixas de ovo dentro, ou espuma acústica, e mete a cabeça lá dentro e faz a sala de gravar, o ambiente de gravação. Dá certo? Dá certo. Certo? Vai ficar um negócio amador? Vai, mas ajuda bastante. Reduz um pouco o som de fora, entenda. Ele não vai isolar acusticamente. Mas como tem uma parede, uma pequena parede, assim, digamos assim, né? Ele vai reduzir um pouquinho. Ele reduz um pouquinho, mas não isola totalmente. Até porque, como a gente viu, o som tem a característica de contornar os ambientes, né? Então, se por exemplo, a gente tem uma caixa acústica aqui. Imagina aí a caixa acústica. Aqui a gente está dentro da caixa, né? Não tem como ver a nossa cabeça. O som que vier para cá, ele vai ter a capacidade de vir aqui por baixo, certo? Então, não vai isolar totalmente acusticamente, mas esse som que vem aqui, ele é um pouquinho abafado por essa parede, certo? Basicamente isso, a questão das cabines. Mas tem cabine de gravação realmente profissional que você entra e está isolado lá dentro, tá? E aí, olha só, na próxima aula a gente vai fazer aqui uma atividade para nós praticarmos o nosso conhecimento, se a gente realmente aprendeu ou não.